Olá, sociedade sul-mato-grossense, sejam bem-vindos. Meu nome é Cláudio Souza. Estou aqui para apresentar a última edição do programa Conexão Pública MS. Nosso entrevistado de hoje é Ricardo Bueno, presidente do SINDIS, coordenador do Fórum dos Servidores Públicos de Mato Grosso do Sul. Bueno, obrigado pela sua presença. Obrigado a vocês, Cláudio. É importante nós chegarmos aqui na reta final de 2020 e trazermos um representante dos servidores públicos em relação ao Fórum dos Servidores Públicos, que você é coordenador, para fazer um balanço, uma análise da questão salarial, da questão da carreira, do que foi avançado em relação às reivindicações feitas pelos servidores, de uma maneira geral, e também do enfrentamento relacionado à pandemia, ao Covid-19. Sua categoria é uma das categorias que está na linha de frente, como a segurança, como os médicos. E é importante a gente levar a nossa versão dos fatos para a sociedade em geral. Então, gostaria de agradecer a sua presença e deixar aqui aberto para você se posicionar. Cláudio, a situação do servidor no geral, ela vem muito ruim já para o 6º ano a gente está entrando, né? Um governo que as promessas de campanha não surtiram efeito nem nos 4 primeiros, nem nesses 2, né, do 2º mandato. É um governo que realmente não tem diálogo, finge que tem diálogo, criou um fórum dialoga para falar que dialogava com o servidor, mas sempre impôs, como coronéis que são, né? E acha que somos peões deles. Não somos peões do governo de plantão, somos funcionários do Estado e do povo de Mato Grosso do Sul. Então são 6 anos já de sofrência realmente para o servidor. E principalmente esse ano muito mais difícil, né, para algumas categorias específicas, e permita-me dizer a minha, né, tem sido um ano muito difícil para nós trabalhadores da saúde. A valorização já não tinha vindo, ameaças diversas de terceirizações, né, e principalmente a não valorização durante a pandemia. Já vamos aí para 11 meses, né, de pandemia, 11 meses de exaustão. O governo agora, depois de cancelar várias vezes férias, decidiu deixarem as pessoas tirarem férias, porque as pessoas estão adoecendo. Não é fácil tratar essa doença que está aí. É uma coisa que ninguém conseguiu entendê-la, cada hora agora está tendo mutação. Então, pode ser que a gente esteja no meio dela, mas no fim não. Como o presidente colocou, que estamos no fim da pandemia. Não estamos. Então, tem sido um ano de muita dificuldade para o trabalhador de saúde, devido à labuta diária, que é intensa, e principalmente pela falta de valorização do governo da própria rede de saúde. O Hospital Regional, que é o hospital que abraçou a sociedade em Mato Grosso do Sul, hoje ele sofre com desabastecimento. O governo tentou desmentir essa semana na mídia, mas ele sabe que é verdade. Ele sabe que quando a direção do hospital fez o pedido, não fez à toa. Nem água eles conseguiram licitar esse ano. Então é um governo da incompetência. É um governo que a pandemia está aí, que veio o dinheiro do governo federal e nem licitação ele consegue fazer. Uma pergunta que fica no ar é a questão das propostas em relação à reforma administrativa, a PEC emergencial, que prevê, inclusive, a redução de 25% do salário dos servidores. Porque, nas últimas décadas, o que se passa para a sociedade é que o servidor é incompetente, é que o servidor é corrupto, quando, na realidade, a própria imprensa, a própria mídia comercial apresenta um quadro de corrupção ligado a vários partidos políticos. O servidor que atende a população, esse sempre continuou trabalhando honestamente, seja o professor, o enfermeiro, o policial, o assistente social, enfim, todas as categorias que atendem a base da população, sempre continuaram trabalhando, fazendo com que a máquina andasse a bem no serviço público. Mas nós vimos aqui em Mato Grosso do Sul uma enxurrada de reformas administrativas em âmbito de Estado, que o servidor não foi convidado para debater, e, ao mesmo tempo, uma retirada de direitos. Como foi o posicionamento da maioria das categorias em relação a essa atitude do atual governo? O posicionamento dos servidores é sempre contrário, né, a tudo que esse governo tem feito. Mas o grande problema nosso, Cláudio, dessas reformas, a gente acabou de passar para uma eleição municipal, né? Companheiros estiveram aqui participando do programa e de repente a gente começou a mudança, né? Elegendo vereadores que são ligados ao movimento do trabalhador, ao movimento sindical e social. A gente precisa fazer isso em 2022 para mudar a Assembleia Legislativa, porque essas reformas que você está falando
Passaram 3 reformas já falando de previdência na Assembleia. E desde a primeira, eles defendiam que era a solução. Confiscaram 400 milhões do servidor público, que era daquela massa dividida, né? Então a gente tinha uma reserva para os futuros trabalhadores que se aposentavam. O governo sacou esse dinheiro para usar para pagar 13º, porque ele não tinha caixa para isso. Ele não repôs. E a Assembleia Legislativa, né, não fez nada para isso. Infelizmente, a Assembleia Legislativa, na sua maioria, ligada ao governo, sendo um cartório do governo Reinaldo Azambuja, aceitou todas essas mudanças e agora defendem a reforma administrativa. O que me preocupa na reforma administrativa, Cláudio? Esse ano, ele fica bem claro o que o servidor representa para a população, né? Nós fazemos o serviço público com dificuldade porque geralmente o gestor não é servidor público. Aquele que administra foi eleito e fica 4 anos, e nesses 4 anos ele faz o que ele quer para ele, não para a população. O Rio está provando isso, né? Com vários presos sendo tirados do poder. Aqui em Mato Grosso do Sul as coisas estão meio lentas ainda, mas eu acredito também que esses que fizeram mazelas durante seu mandato, né, vão acabar caindo uma hora, a justiça vai ser feita. E na reforma administrativa, Cláudio, se passar, vai acontecer, sabe o quê? As terceirizações, como aqui no Mato Grosso do Sul fica bem evidente no Detran. Nosso companheiro Sakai lá fazendo as denúncias, hoje prova. Mesmo o Sakai sendo perseguido por ter feito denúncias, pessoas saindo de lá tiradas pela justiça e com certeza serão presos, porque vai se provar o desvio, vai se provar a corrupção. O problema, Cláudio, que a imprensa sempre coloca quando desvia uma pessoa dessa. Ontem eu vi na mídia aí, servidor do Detran é afastado. Não, não é servidor, comissionado do Detran. Comissionado, que entrou lá por causa dos políticos que estão no poder e sem concurso. Você não está vendo concursado ser afastado. Então a reforma administrativa, a população tem que pensar muito nisso. A reforma administrativa é entregar o serviço público na mão das terceirizadas, na mão das OS, como aconteceu no Rio, e o Rio vem aí já com 3, 4 prefeitos afastados e presos, governador afastado e preso, justamente por causa dessas terceirizações. Então a reforma administrativa é isso. Você falou do Rio de Janeiro, a gente acompanha que lá no Rio de Janeiro as OS, a maioria dos presos são ligadas às OS. Você tem feito inteiradas denúncias aqui no Mato Grosso do Sul em relação às OS. Foi protestar também quando essas propostas foram para a Assembleia Legislativa e você fez uma fala lá na Assembleia dizendo que essas OS não iam resolver o problema e davam margem para a corrupção. Nosso Estado já chegou a esse patamar? Cláudio, a OS de Ponta Porã é um exemplo. A primeira não ficou, deixou dívidas para o Estado, né? Entrou uma segunda organização social lá em Ponta Porã. E eles falam de números, mas eles citam assim, 100 cirurgia, mas não são 100 cirurgias complexas, são 100 cirurgia da ponta do dedo, da fimose, que é uma cirurgia muito simples, coisas básicas, e eles entregam como se fosse uma grande coisa. Se os técnicos forem verificar mesmo, um exemplo, essa OS de Ponta Porã, ela é muito mais cara no serviço que ela entrega para a população do que a Santa Casa de Campo Grande e do que o Hospital Regional. E surpresa, Cláudio, vou falar aqui, fiz um vídeo essa semana já sobre isso, é o seguinte, a traição do governo, né? Nós estamos sendo traídos. O governo Reinaldo Azambuja, na reeleição dele, ele fez uma reunião lá na Toca da Onça, do nobre deputado Paulo Correia. E lá ele prometeu para vários servidores da saúde que ele não terceirizaria a saúde, muito menos o Hospital Regional, né? E para surpresa, essa semana, vaza uma informação, tem um processo pronto na SAD desde abril, né? Então, enquanto está aí Hemosul, secretaria com estrutura, o LACEN fazendo todos os exames, mais de 1000 exames diários, e o Hospital Regional com toda a dificuldade, com doação de você, da população, tocou esse enfrentamento, o governo está nos apunhalando pelas costas, mantendo a proposta de uma terceirização. Eu vou mandar um recado do governador aqui, Cláudio. Pode ficar à vontade. Governador, o senhor tem uma fala muito emblemática do senhor, que eu achei lindo até na época, que o senhor não é obrigado a prometer, mas quem prometeu cumpra, que o seu pai tinha ensinado isso para o senhor. E o senhor prometeu, quando foi candidato à reeleição, administrar o Estado. E não é o que está acontecendo. Vocês terceirizaram praticamente o Detran, estão tentando terceirizar o Hospital Regional.
É uma vergonha, é uma covardia fazer isso hoje com o hospital regional. Por quê? O hospital regional fez o que ninguém fez. Tinham vários hospitais que poderiam abraçar, ser referência em Covid. Aqueles profissionais abraçaram. Com dificuldade, com falta de material, sem concurso, há 6 anos, eles abraçaram. E agora vem essa covardia. O senhor, no mínimo, teria que retirar esse processo de dentro da Secretaria de Administração e honrar a promessa que o senhor fez na reeleição do senhor, que o senhor não terceirizaria a saúde em Mato Grosso do Sul. Bueno, outro assunto que gostaríamos que você esclarecesse, ao longo desse período, embora a pandemia esteja prejudicando todos os brasileiros, o estado de Mato Grosso do Sul teve uma receita superavitária. Embora exista um decreto governamental do governo federal proibindo o reajuste, gostaria que você explicasse se seria possível, ano que vem, o governo do estado incorporar os R$200 de abono, principalmente para essas categorias que ganham menos, como são os enfermeiros, os administrativos da educação, enfim, aquelas categorias que realmente necessitam de um incremento em seus salários. E também dizer da proposta dos fiscais de renda em relação à incorporação da sua produtividade, que contrariou todos os servidores, tendo em vista que a matéria do Media Max traz que o presidente do Sindifiscal, que é o Chiquinho, estaria sendo beneficiado por ser irmão do secretário Carlos Alberto de Assis, que faz parte do governo. Isso a matéria que disse. Então, pergunto a você, existe realmente esse fato? O que nós podemos esperar desse governo para o ano que vem em relação, principalmente, às categorias que ganham menos? Cláudio, o que você está falando e já foi noticiado em alguns sites aí, se tiver existindo esse benefício, seria tráfico de influência, né? Isso aí o Ministério Público teria que se colocar. Então tá aí, né? Eles que têm que falar se é ou não é, né? Mas é complicado para nós servidores, como você falou, do abono. Nós vemos aí há 4 anos com dificuldade, nunca pode incorporar esse abono. Quando estourou o limite prudencial, a saúde tem um plano de carreira aprovado, que só será aplicado saindo do limite. Este ano o governo não chamou ninguém para conversar porque durante a pandemia não teria nem condições de se reunir. Essa era a desculpa, né? E aí a gente vê, acompanhando, realmente aumentou a arrecadação, porque nós tivemos um estado agrícola, né? E a agricultura não parou. A carne está lá em cima, a soja está lá em cima, então o estado arrecadou. Melhorou, né? A arrecadação está exportando muito. Então eu acredito que o governo, se quiser tratar todo mundo como igual, ele já devia estar sentando com as categorias, projetando a incorporação do abono e projetando até correções das perdas que a gente vem aí há 6 anos. Que seria a revisão, né? Anual. Então, o que a gente coloca aqui como fórum, representando o fórum, ninguém está olhando o salário de ninguém, todo mundo tem direito de fazer reivindicação. Não quero saber se o cara ganha 30, 40 mil, ninguém está aqui de olho no salário de ninguém, tá? Todo mundo sabe o concurso que fez. O que nós queremos é igualdade. O que nós queremos é ser tratado todos como servidor público e todos num nível, não servidor público da elite e do baixo clero, né? No mínimo, Cláudio, seria coerente, e eu ouvi isso falar de alguns colegas da Associação da Polícia, né? Que é o seguinte, peraí, quem está mais à frente da pandemia? A segurança nunca parou, né? Mas também não tem aquele contato imediato, principalmente quando está na ostensiva, né? Só quando tem que fazer a prisão. Mas nós da saúde, nós não paramos, não foi um dia, nós não paramos 1 hora desde que começou essa pandemia. Se tivesse alguma margem para ter algum reajuste, no mínimo, em respeito a nós, trabalhadores, né, em respeito à população, que a população sabe quem está cuidando dela, o governo teria que chamar a gente para conversa. E não foi o que aconteceu, né? O governo está tentando fazer uma mágica, que diz que é uma mágica, que incorpora e não tem custo. A gente não entendeu, de repente ele consegue explicar pra aumento gente, de salário é aumento, né, de salário. Mas vai aumentar o salário. Mágica. Isso é uma lógica. E aí até a própria categoria, Cláudia, é chato de comentar, mas andou soltando nota, né? Acusando, até com acusações pesadas, que os dirigentes do fórum são partidários, foram covardes, uma palavra pesada. Vou dizer uma coisa para vocês, tá? O responsável pela nota, né, do Sindifiscal, né, falando que é ideológico, partidário. Sabe uma coisa? O fórum tem lado.
O Bueno que vos fala tem lado. E o meu lado é o lado do trabalhador. Defender o trabalhador, defender a sociedade, o serviço público de qualidade. Eu não sou do PGP, esse partido não me representa. Você sabe o que é PGP, né? O partido do governo de plantão. Então, numa fala lá no fórum do companheiro, do sindifiscal, que falou que de repente o governo não nos atende, né? Porque a gente bate demais no nosso patrão. Saiba de uma coisa, companheiro. O nosso patrão, pelo menos o patrão da saúde, o meu patrão é o povo de Mato Grosso do Sul e não o governo que fica lá 4 anos. Ele só está administrando a máquina que é do povo e não é dele. Então ele não é meu patrão. Bueno, gostaria que você deixasse, em nome do Fórum dos Servidores Públicos de Mato Grosso do Sul, que congrega mais de 39 entidades, uma mensagem positiva, uma mensagem de esperança e também de luta, porque ano que vem vai ser um ano muito difícil, às vezes pior do que esse, porque o servidor nunca para de trabalhar em defesa da sociedade. O servidor não carrega bandeira partidária. A maioria dos servidores são concursados e estão no serviço público para servir a população. Então é importante as pessoas saberem que o serviço público existe por causa delas, principalmente daqueles que mais precisam. Claudião, um ano difícil, né? Um ano que muitos dos nossos não vai ter um final de ano tão feliz, porque nós vimos companheiros nossos tombar na luta, né? Na batalha, familiares de amigos nossos que se contaminaram muitas vezes porque o trabalhador acabou levando essa contaminação para casa e tombou nessa luta contra esse vírus maldito. Então, de repente, o final de ano de muitos não vai ser muito feliz, mas a gente vai ter que tentar superar, tentar vencer, tentar voltar fortalecido no ano de 2021. Então, com responsabilidade, gente, vamos curtir, né, as festas aí, mas não vão fazer aglomeração, já que não está tendo restrição, que eu acho uma irresponsabilidade de alguns governantes. Boa festa para todo mundo e que a gente tenha um 21 diferente, que a gente consiga combater, que venha a vacina e a gente consiga voltar à nossa vida normal. Um abraço para todo mundo. Bueno, obrigado pela sua participação. Esperamos que ano que vem você possa retornar, porque o ano começa com novas lutas e desejamos a você um bom fim de ano e boas festas. Obrigado, Claudião. E assim nós encerramos a última edição do programa Conexão Pública MS. Desejamos a vocês boas festas, um bom fim de ano, que Deus ilumine a todos e que nos traga esperança no ano de 2021 em relação à vacina e aos novos horizontes que ela pode nos proporcionar.